Conforme uma reportagem da BBC, desde o século XIX, as fronteiras entre o Brasil e o Uruguai foram demarcadas pelo Tratado de 1851. No entanto, disputas surgiram em 1930 quando o Uruguai passou a questionar a validade desse acordo. O interesse atual do Uruguai em reaver certos territórios tem suas raízes em interpretações divergentes deste tratado histórico. Localizado dentro dos limites do município de Santana do Livramento, o povoado de Tomás Albornoz possui apenas 100 habitantes. A região, apesar de pacífica e integrada culturalmente, é marcada no Google Maps por linhas pontilhadas, indicando um status contestado entre Brasil e Uruguai. Apesar de pequena e isolada, a presença do Estado brasileiro é simbolizada apenas por uma escola pública, enquanto outros serviços essenciais são fornecidos pelo Uruguai. A ilha brasileira, situada na foz do rio Quaraí, é outro ponto de contestação. Apesar de desabitada atualmente, a ilha já foi morada do fazendeiro José Jorge Daniel até 2011. O Uruguai argumenta que mudanças geográficas alteraram a localização da ilha desde o Tratado de 1851, o que deveria transferir a soberania para o Uruguai. A disputa tem se mantido dentro dos limites das conversas diplomáticas, sem escaladas para conflitos maiores. O Brasil, através de declarações do Itamaraty, mantém que os termos do Tratado de 1851 ainda são válidos e não considera a questão como parte das discussões bilaterais atuais com o Uruguai. A posição brasileira é de que os territórios em questão são indiscutivelmente parte do Brasil, uma postura que reflete o respeito aos acordos históricos firmados entre as duas nações. Uma guerra com o Brasil seria devastadora para o Uruguai por uma série de razões, que vão desde a disparidade de recursos militares até os impactos econômicos, sociais e políticos que uma confrontação desse tipo acarretaria. O Brasil possui uma das maiores e mais poderosas forças militares da América do Sul, incluindo um exército bem equipado, uma marinha robusta e uma força aérea moderna. Em contraste, o Uruguai possui um exército menor e menos equipado, com recursos militares limitados em comparação com seu vizinho muito maior. Uma guerra entre esses dois países inevitavelmente colocaria o Uruguai em uma posição de desvantagem militar significativa. Uma guerra com o Brasil teria impactos econômicos severos para o Uruguai. O país depende fortemente do comércio com o Brasil, que é seu maior parceiro comercial. Qualquer interrupção nas relações comerciais entre os dois países resultaria em danos econômicos substanciais para o Uruguai, incluindo a perda de acesso a mercados importantes, o colapso do turismo e investimentos estrangeiros e a escassez de recursos essenciais. Uma guerra com o Brasil colocaria o Uruguai em uma posição de isolamento internacional. A comunidade internacional, incluindo organizações regionais e países vizinhos, provavelmente condenaria a agressão militar e buscaria medidas para resolver o conflito por meios diplomáticos. Isso poderia resultar em sanções econômicas, isolamento diplomático e pressão política sobre o governo uruguaio para buscar uma solução pacífica. Uma guerra teria impactos humanitários devastadores para o Uruguai, incluindo a perda de vidas, o deslocamento de civis, o aumento da violência e da instabilidade social e a destruição de infraestrutura essencial, como hospitais, escolas e moradias. Além disso, o trauma psicológico causado pela guerra afetaria profundamente a população uruguaia, gerando consequências de longo prazo para a saúde mental e o bem-estar social. Após uma guerra com o Brasil, o Uruguai enfrentaria o desafio monumental de reconstruir o país e reabilitar sua economia.
Os custos associados à reconstrução de infraestrutura danificada, assistência humanitária, compensação às vítimas e reintegração de soldados desmobilizados seriam enormes e sobrecarregariam os recursos do governo uruguaio, possivelmente resultando em crises financeiras e endividamento significativo. Em resumo, uma guerra com o Brasil seria devastadora para o Uruguai em termos militares, econômicos, sociais e políticos. Portanto, é do interesse de ambos os países evitar conflitos armados e buscar soluções pacíficas para resolver disputas e diferenças através do diálogo diplomático e da cooperação bilateral. Enquanto o Uruguai reivindica esses territórios do Brasil baseando-se em argumentos históricos e geográficos, o Brasil permanece firme em sua posição baseada no Tratado de 1851. A questão, embora limitada a discussões diplomáticas, destaca a complexidade das relações entre nações vizinhas e a importância da diplomacia na resolução de disputas territoriais. O Tratado de 1851 entre o Brasil e o Uruguai é um marco fundamental na história das relações diplomáticas e na definição das fronteiras entre esses dois países sul-americanos. Este tratado foi assinado em 12 de outubro de 1851 na cidade de Montevidéu e teve como objetivo principal resolver questões territoriais e estabelecer limites claros entre as duas nações. O período que antecedeu a assinatura do Tratado de 1851 foi marcado por instabilidade política e conflitos armados no Uruguai. A nação recém-independente estava dividida por facções políticas e enfrentava uma série de guerras civis, conhecidas como as Guerras Civis Uruguaias. Esses conflitos afetaram não apenas o Uruguai, mas também as relações diplomáticas com seus vizinhos, incluindo o Brasil. O Tratado de 1851 tinha como objetivo principal estabelecer uma paz duradoura entre o Brasil e o Uruguai, bem como definir as fronteiras entre os dois países de forma clara e definitiva. Além disso, o tratado buscava promover o comércio e a cooperação entre as duas nações, visando a estabilidade política e econômica na região. Entre as principais disposições do Tratado de 1851 estão: o tratado estabeleceu as fronteiras entre o Brasil e o Uruguai, definindo os limites territoriais de cada país. Isso incluiu a delimitação de fronteiras terrestres e fluviais, visando a prevenção de futuros conflitos territoriais. O tratado previa a cooperação mútua entre o Brasil e o Uruguai em diversas áreas, incluindo o comércio, a navegação fluvial e a segurança das fronteiras. Isso visava promover o desenvolvimento econômico e a integração regional entre os dois países. O tratado reconhecia a soberania e independência do Uruguai como uma nação livre e soberana, garantindo o respeito mútuo entre os dois países e o direito de autodeterminação do povo uruguaio. O Tratado de 1851 teve um impacto significativo nas relações entre o Brasil e o Uruguai, estabelecendo uma base sólida para a cooperação bilateral e a resolução pacífica de disputas territoriais. Ao definir as fronteiras entre os dois países, o tratado contribuiu para a estabilidade política e a integração regional na América do Sul. O Brasil e o Uruguai, dois vizinhos com histórias interligadas desde os tempos do Império Brasileiro, estão novamente sob os holofotes devido a uma disputa territorial que ressurgiu. Essa controvérsia envolve dois territórios, o povoado de Tomás Albornoz e a chamada Pilha Brasileira. Apesar das discussões, ambas as nações demonstram pouco interesse em resolver a questão, mantendo-a dentro das esferas diplomáticas. No entanto, como outras disputas territoriais ao redor do mundo, sua resolução requerirá uma delicada balança entre interesses históricos, geográficos e diplomáticos.